Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. É um prazer estar aqui com você para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E ao meu lado está aqui o presbítero Lázaro Floriano, que já em outras oportunidades também fez a gravação de pré-aulas. E eu deixo os microfones para que ele faça a saudação. Agradeço a todos e cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convocamos o Espírito de Deus para que esteja conosco, para que essa aula seja uma bênção para todos aqueles que acessarem o conteúdo e possam estudar conosco mais um assunto precioso da Palavra de Deus. Muito bem, e o nosso texto a ser estudado no próximo domingo, vai falar exatamente sobre seja um mordomo fiel. E falando em texto, nós estamos aí com a última lição deste trimestre. Olha, foi coisa maravilhosa. Foram assuntos muito relevantes para o nosso crescimento espiritual. Então, o tema a ser trabalhado será seja um mordomo fiel, um administrador fiel. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25 e o versículo 21. Olha só como é importante mantermos a nossa vida com fidelidade diante do Senhor. Teremos o prazer, a alegria, de entrar na festa, na alegria do Senhor, a qual está preparando, está preparado para todos nós. Já a verdade prática nos diz o seguinte: os crentes que fielmente zelam pela sua vida ou pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Logicamente que ninguém, nenhum cristão, nenhum servo de Deus, ele fica trabalhando, fica fazendo de tudo aí para ser homenageado, receber galardão. Não, o que mais nós fazemos é como gratidão a Deus pela tão grande salvação que Ele nos proporcionou. Porém, Deus é tão maravilhoso, tão bom, que além de ter dado toda esta alegria de morarmos com Ele eternamente, ainda Ele vai repartir galardões para aqueles que são fiéis a Ele nas suas atividades, no seu trabalho. Isto é muito lindo, não é verdade, pastor Lázaro? Com certeza, pastor. É um privilégio enorme, Você ser convidado a trabalhar para Jesus e ao final da carreira, mantendo-se fiel, você ter a certeza de que Ele nos recompensará, Existem muitas frustrações, tanto no mundo secular e às vezes até no mundo espiritual, daqueles que esperam nos homens a recompensa. Mas nós temos a plena certeza de que o nosso Deus é que vai premiar aqueles que se mantiverem fiéis até o fim. É isso aí. E olhamos um pouquinho para os objetivos das nossas lições, Todas as nossas lições têm alguns objetivos específicos. E nós podemos ver aqui nesta lição número 13, que o objetivo número 1 é expor o que Deus espera de seus mordomos, seus administradores. Você já pensou? Deus te entregou tantas coisas para você administrar? Como disse o salmista, tudo que temos dependemos dele, veio de ti, ó Deus. Então, nós vamos aqui trabalhar sobre essa questão, essa exposição aí do que Deus espera de nós. Segundo, pontuar as características do mordomo fiel. E por último, terceiro, destacar as qualidades do mordomo fiel. Então vamos lá com o presbítero Lázaro, já a introdução deste tema tão maravilhoso. Depois de um trimestre inteiro recheado de alguns assuntos específicos, o comentarista ele encerra o trimestre fazendo um panorama geral das características de dois que foram chamados ao trabalho. Aquele que se manteve fiel e o infiel, aquele que não conseguiu manter a sua posição, aquele que não conseguiu
defender o evangelho até o fim de sua carreira. Então são duas visões distintas e o comentarista ele começa dizendo assim, né, na introdução da revista: cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Todos nós temos um chamado. E ele vai dizer uma coisa muito importante na sequência: não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta última lição veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudente, amorosa, multiplicando talentos que Ele nos concedeu. Que em Cristo nós nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste, Jesus em breve virá. Então, todo o serviço feito a Jesus, ele independe dos cargos que nós honrosamente recebemos na caminhada. Né? Não há uma desonra nos cargos, nos títulos que são dados aos cristãos. Mas o fundamental é se manter crente fiel, ou seja, manter a sua fidelidade a Deus independente das posições, independente de onde você esteja trabalhando. Então isso é uma característica muito importante que ele destaca já no início da lição. Isso aí é muito importante. Você, professor, que vai trabalhar com os alunos, e a Escola Bíblica Dominical é uma escola que está formando, né, novos obreiros, novos professores. Então é fazer com que cada aluno ele tenha em mente, na sua consciência, que o que vai segurar ele na igreja não é cargo, né? A permanência dele na obra de Deus não é as funções, não é o cargo. Tudo isso é uma consequência exatamente da sua fidelidade. Deve ser uma consequência da sua fidelidade ao Senhor, que é através da liderança. Então essas pessoas são escolhidas para atuar em determinadas funções específicas na igreja do Senhor, mas que você possa fazer com que os alunos possam entender que não é o cargo que vai segurar alguém nos caminhos do Senhor. Não pode existir assim alguém que estava numa função, de repente foi necessário fazer uma mudança e o camarada se desviar, se distanciar dos caminhos do Senhor. Não é o cargo que nos segura. Nós estamos trabalhando porque temos realmente um compromisso com Deus e como é um privilégio de adorarmos a Deus fazendo alguma coisa para Ele. Já o primeiro tópico da nossa lição nos diz o seguinte: o que Deus espera de seus mordomos? Daí temos aqui 3 subtópicos. O primeiro diz assim: que sejam prudentes na espera do Senhor. Por quê? Jesus, ele veio a este mundo, construiu um grupo de homens que estavam ao seu lado, fazendo a obra, ajudando, cooperando com o Senhor, porque ele outorgou a eles poder e autoridade para eles curar os enfermos, libertar os oprimidos, pregar o evangelho, e então eles estavam cooperando com Jesus no ministério. Porém, Jesus ele foi crucificado e ele subiu ao céu, mas antes de subir ele prometeu que voltaria. Então essa espera nós precisamos ter realmente diariamente, ser prudente. Ele não tarda, ele prometeu, no momento exato ele virá nos buscar. Então não é o tempo que temos de crente que nos garante a salvação, não, é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então aqui é trabalhado a parábola, do servo vigilante. Quando o seu Senhor prometeu que haveria de voltar e ele deveria vigiar, estar atento, analisando todas as situações, os acontecimentos, porque o Senhor viria. E da mesma forma, nós precisamos estar bem antenados, que nem dizem os nossos adolescentes, bem antenados, porque de uma hora para outra, Jesus virá nos buscar. E Ele não quer nos pegar despreparados. Ele quer que estejamos atentos, vigiando em todo o tempo. Por isso, este subtópico diz que sejamos prudentes na espera do Senhor. Já o segundo subtópico deste primeiro ponto diz assim: que esperem o Senhor com prontidão. Eu vivi numa vida militar e eu sei muito bem o que é uma prontidão. Tem o sobreaviso,
né, que o soldado, o graduado, o oficial, ele pode estar em casa e qualquer momento que alguém lhe chamar, ele vai estar pronto ali no quartel. Mas tem um momento de prontidão, que ele está pernoitando, está com todo o seu equipamento para qualquer momento ele ter que se deslocar daquela guarnição para atender, né, uma atividade, uma chamada, uma missão. E aqui o comentarista ele trabalha, devemos esperar o Senhor com prontidão, quer dizer, estar pronto. É amanhã, se Jesus vir amanhã eu vou orar, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou buscar. Não, em todo tempo precisamos estar pronto. Por isso que a Bíblia diz, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando estamos em prontidão, a trombeta de Deus poderá soar a qualquer momento. E nós teremos uma sensibilidade espiritual de discernir que é Deus nos chamando. E seremos então transformados num corpo especial, corpo espiritual, e os mortos em Cristo vão ressuscitar, e juntamente com eles nós vamos subir e estar para sempre com o Senhor. Estejamos prontos. Professor, trabalhe com o seu aluno a importância de nós estarmos prontos a qualquer momento para ouvir o chamado do Senhor. E o terceiro subtópico, presbítero Lázaro, diz assim, esperem a recompensa do Senhor. Olha só, né? Eu falei no início que nós não estamos trabalhando visando a recompensa. Porém, essa recompensa já é dada porque Ele é o justo juiz, o verdadeiro juiz. Ele é o Senhor dos senhores e Ele sabe como dar a cada um o devido prêmio, vamos dizer assim. Exatamente. E aí daí que você pode até avaliar, né? De repente você é um pastor, presidente, você é um pastor setorial, você é um professor da escola dominical, e de repente aquela irmã que faz um trabalho muitas vezes anônimo, que não é visto por nós, pelos demais, vai receber um galardão maior. E lá não vai ter inveja, lá vamos nos conformar, porque o justo juiz estará abençoando e galardoando aquele conforme a sua atividade que fez com amor. Por isso a Bíblia fala, né, que as nossas obras não podem ser de madeira, palha, de feno, porque isso vai se queimar. Agora aquilo que é feito, né, na proporção de ouro, prata, pedras preciosas, isso aí terão realmente a recompensa divina. Fala exatamente de critérios que precisamos ter em fazer e realizar a obra de Deus. Já o nosso segundo ponto da nossa lição fala sobre as características do mordomo fiel. E eu vou deixar com o presbítero Lázaro para ele discorrer sobre esse tema aqui, que é muito importante. O que permeia a lição, o professor ele pode abordar muito a relação do tempo que está associado à parábola e à autoridade. Porque essa espera, tanto na parábola das 10 virgens, como na parábola proposta aqui para a lição, das características do mordomo, dos mordomos, Jesus trabalha uma coisa muito importante. Ele diz assim, pode vir na segunda ou na terceira vigília da noite. Então, a espera ela pode se estender muito além daquilo que nós, ainda nesse plano material, nesse plano físico, podemos perceber. Jesus ele deu o alerta, ele disse que nem o filho, né, em sua condição naquele tempo, saberia a data, o dia da vinda, e ele deixa muito claro que essa demora ela pode se estender muito além das nossas previsões. E ao acontecer isto, vai haver um dos dois mordomos que vão desistir dessa espera. Uhum. Mas é muito interessante que ele coloca assim, são 3 subtópicos para trabalhar nas características do infiel, daquele que não conseguiu suportar esse tempo de espera e sucumbiu às pressões da sua própria natureza e não conseguiu aguardar o Senhor em fidelidade. Diz assim, ele não espera que o Senhor em breve venha. Não é que ele não acredita mais que o Senhor não virá. Não diz isso. Diz que ele menciona, meu Senhor tarda a vir. Então, assim, ele sabe que existe um Senhor, ele reconhece que há um Senhor que virá prestar contas, mas ele se posiciona da seguinte forma, não vai ser agora, não vai ser hoje. Então, essas pressões que ele sofre, não só na sua natureza que combate, né, a nossa natureza
permanentemente combate contra o Espírito de Deus, contra a vontade de Deus, de uma certa forma ele vai sucumbir. E eu coloquei algumas características aqui que abrange, acho que os 3 pontos, né? Porque no 2 ele vai dizer, ele espanca outros servos. E no subtópico número 3 ele age de modo irresponsável. Então tem algumas características aqui que permeiam esses tópicos que o professor vai trabalhar com essa visão. A visão daquele que cansou da espera, que deixou a sua própria natureza assumir o controle. Primeiro, ó, ele não deixa de crer, foi o que eu já falei. E depois ele começa a desprezar os atributos do seu Senhor. Por quê? Porque ele entende que o Senhor não sabe o que ele está fazendo. Ele passa a achar ou acreditar que ele pode agir às escondidas, que ele pode ter atitudes que não serão reveladas. E esse é um engano terrível, porque nada do que nós fazemos, tanto no campo ministerial ou na vida secular, vai ficar escondido, né, pastor Josias? Tudo há de ser revelado, a Bíblia diz isso. Tudo aquilo que fazemos, inclusive as nossas intenções, serão reveladas. Depois ele segue, ele relativiza a autoridade do seu Senhor. Ele passa a perceber ou imaginar que aquele Senhor que vai prestar conta não vai ter autoridade ou não vai ter interesse de puni-lo. É outro engano. Satanás tem conseguido infiltrar na mente de alguns cristãos que o método da justiça de Deus é falível, que a justiça não alcançará alguns. E isso é um erro. A justiça de Deus, ela está na proporção, na justa medida do seu amor, que foi o seu Filho entregue no Calvário. Então não tem como escapar. Destacam sempre o lado da misericórdia, exatamente, do amor de Deus, da graça abundante. Da graça, e acabam esquecendo que Deus é justo. É justo também. Né? E ele é justo como Deus, não é justo como homens. Porque nós, na nossa justiça, podemos ser rigorosamente falhos em alguma análise de alguma questão, mas Deus não, ele vai agir com justiça plena. Depois ele sucumbe à sua natureza. Quando ele perde essa visão da autoridade do seu Senhor e da justiça do seu Senhor, aí ele passa a sucumbir à sua natureza. E aqui a Bíblia coloca as características desse homem como um homem terrível. Ele começa a espancar, abusar da autoridade com seus conservos, ele não consegue mais exercer amor e misericórdia, ele não consegue mais transferir essas características. Então ele se torna uma pessoa semelhante àqueles que não conhecem a Deus e exercem a autoridade da fora, às vezes com autoritarismo, com más intenções. 5. Ele remodela os seus padrões. Ele diz assim, ó, eu não quero mais estes padrões. Estes padrões não me atendem mais. Os padrões bíblicos não são mais necessários para mim. Agora eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. E aí a gente sabe que não funciona. Nós conhecemos o método, o sistema que o mundo usa para afastar pessoas de Deus. E um dos métodos, uma das mentiras que ele conta, ele diz assim, não, você sabe como fazer. Foi assim que a serpente enganou Eva. Não, não é verdade. Você pode fazer desse jeito que não vai ter consequência. Vai dar certo. Faz do teu jeito. Leva adiante os seus projetos que isso vai funcionar. A pessoa se torna insubmissa, né? Insubmissa. A Deus e a liderança. Isso é gravíssimo. E exatamente, o senhor tocou num ponto muito importante. A insubmissão, depois que ele perde o temor a Deus, ela atinge aos homens, porque ele não respeita mais ninguém. Ele passa a agir como alguém que ele despreza a autoridade, tanto dos homens e quanto a Deus. E para encerrar, ele passa executar a sua vontade porque ele entende que aquele Deus ausente não se interessa mais pelo que ele faz. Amado, professor, você precisa trabalhar, a gente recomenda aqui que você trabalhe isso com muita propriedade com seus alunos. Nós somos conservos em autoridade e em graça. Todos nós devemos respeito a todos aqueles que nos assistem, que comungam conosco da mesma fé. É impossível que qualquer um de nós, né, durante a espera, enquanto trabalhamos, passamos a tratar os nossos conservos, sejam de hierarquia superior ou inferior, de algum modo dentro da obra, de modo vexatório, vergonhoso, que é o exemplo deste homem que não esperou o Senhor com diligência. Muito bem, aí foi o segundo tópico da nossa lição, né, que sintetizando aqui. Então, fala que o mordomo infiel não espera que o seu senhor volte. Ele espanca os outros servos e age também de modo irresponsável. Agora mais para o final desta lição, o terceiro tópico fala sobre as qualidades. Trabalhamos as características do servo infiel e agora as qualidades do mordomo fiel. Como é bom destacar as qualidades nas pessoas, né? Então, uma das qualidades do servo fiel é fidelidade.
Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. Que coisa linda, interessante, né? Que ressalta na vida de qualquer cristão, independente da sua função eclesiástica, da sua posição, é exatamente a sua fidelidade a Deus. Pastor, o interessante é que algumas coisas parecem muito óbvias quando se trata da Bíblia, mas se você pegar as entrelinhas, por exemplo, a fidelidade ela só é realmente exigida de alguém em uma situação que ela poderia ter sido infiel. Verdade. Né? Quando está tudo certo, quando você está satisfeito com aquilo que está fazendo, com aquilo que está dando certo em torno do teu ministério, da tua vida, dificilmente você vai ter algum motivo para infidelidade. Mas nós sabemos que o sistema trabalha para tentar você diante do Senhor. E é nesse exato momento que aquele que um dia creu precisa conservar essa característica maravilhosa. O Jesus, ele foi fiel no deserto, na tentação, no mais profundo e no íntimo. Ele superou as tentações de Satanás. E isso nós somos convocados a fazer nas situações da vida também. É como que uma prova, né? Exatamente. Uma questão uma coisa que você vai trazer um resultado positivo. Né? Então, é a questão da fidelidade. É igual um casamento, só para encerrar. Está tudo certo no casamento, mas quando alguém semeia alguma coisa, ou em um ou em outro, e se apresenta uma suposta oportunidade de ser infiel, é aí que você vai demonstrar o amor sincero que você sente pela sua esposa ou pelo seu esposo. Você não vai fazer. Você vai conservar a fidelidade. É isso que Deus exige. É bem assim. E muitas vezes a gente percebe, né? Quantos veículos gostam de colocar aqueles adesivos no carro, e você vê muitas vezes alguns em Deus é fiel. E eu fico me questionando, será que a pessoa também tem sido fiel com Deus? Precisamos demonstrar essa fidelidade, essa lealdade com Deus. E quando somos leal com Deus, a gente também é fiel, né? com os irmãos, com a liderança, é leal com a liderança, lealdade com a igreja, com os recursos, o patrimônio da obra. Com tudo que pertence e é de Deus. Exatamente. Já o segundo subtópico deste terceiro ponto fala da prudência, né? Isso aqui também é profundo. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. A virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando o quê? Evitando erros, evitando danos, tanto para si quanto para os seus semelhantes. Porque muitas vezes não é só a pessoa que vai se prejudicar, que vai realmente ter uma perca espiritual, mas aquelas pessoas que de repente ele provocou, né, por não ser prudente. Exatamente, com atitude impensada. Muitas pessoas realmente foram prejudicadas por aquela falta de prudência dessa pessoa. O que me chama a atenção em prudência também, pastor, é assim, ó, ela pode ser adquirida pela experiência também. A convivência em várias áreas da vida vão nos dando maturidade suficiente para saber que alguma coisa vai dar errado lá na frente. O professor pode também trabalhar isso com os alunos, dizendo assim, ó, a tua experiência de vida vai te ajudar a saber que algumas situações você pode evitar. É claro que nada substitui o Espírito de Deus, que testifica quando você está se envolvendo com alguma coisa que pode trazer algum problema. E principalmente, lá em Gálatas 5, que diz que o fruto do Espírito também, alguma das características é a moderação. Moderação. Né? Você percebe antes e não faz, de cabeça quente, não resolve nenhum problema, irritado ou fora dos padrões de Deus. Antes de qualquer atitude a ser tomada, você pensa, medita, né? Isso fala exatamente de moderação, de prudência. E olha o que temos aqui, né? Como respaldo bíblico, né? Olha o que Salomão, ele disse: quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Olha aí. Ele coloca mais valor nessa prudência, nessa capacidade de adquirir essa experiência do que no valor monetário, no tudo que você possa adquirir ao longo da vida. E por último, então, constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. Mas você pode pensar assim, não, mas quem me colocou foi o pastor.
Quem me colocou para ser um professor de escola dominical foi o superintendente. Mas quem que deu a este pastor, a este líder, esta visão de reconhecer e ver as qualidades que você tinha para exercer determinada função? Foi Deus. Então Deus colocou na igreja homens, líderes, né, liderança, exatamente para que a obra dele pudesse ser realizada. Porque Deus não está... né? Deus está no controle de todas as coisas, mas sempre os homens de Deus foram colocados e escolhidos pelo próprio Senhor. Exatamente. Por isso a Bíblia diz em Efésios, né? Mas Deus dá uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, outros para profetas, mestres, administradores, bispos. Daí ele diz assim, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então é Deus que coloca. E quando Deus coloca, Deus dá, ele dá coisa boa. Então valorize o teu professor, você professor, valorize o teu pastor, valorize essas pessoas que Deus tem colocado em tua vida para te abençoar também no ministério. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Ele comissiona santos para um santo ministério. Homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. Olha, falando em Paulo, tudo que o Paulo sofreu, tudo, ele ficou sabendo. Eu mostrarei tudo, né, como ele vai sofrer. Então ele estava preparado. Ele sabia que o ministério não era regalias, não, era sofrimento. Era assumir a cruz. Né? E ao perceber isso, ele trabalhou mais do que os outros. Do que os outros. Ele coloca isso, né? Não de uma forma injusta, descaracterizando o trabalho dos demais, mas ele se coloca no mesmo patamar de Pedro, de João e dos demais que trabalharam para Jesus. Eu sempre digo, não é receber o cargo, mas é a carga junto, saber conduzir, saber administrar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então é preciso estar no centro da vontade de Deus, por isso estejamos então firmados em quê? Na palavra, na Bíblia Sagrada, para termos um ministério cristocêntrico, na qual Cristo seja o centro de tudo. Quando isto acontece na nossa vida, então nós seremos um mordomo fiel. E o Senhor se agradará do nosso trabalho, da nossa atividade, da nossa maneira de administrar, e o nome dele será glorificado e, claro, receberemos dele a justa recompensa. Abre-se uma oportunidade para o professor mencionar as vocações, para que a igreja ore por vocações, por ministérios vocacionados. Eu tenho falado muito nas minhas aulas, por onde eu tenho passado, clamar a Deus para que o Espírito Santo revele de fato as vocações dos nossos membros, dos nossos irmãos. Se você já descobriu a sua, aperfeiçoe. Isto é o talento que Deus vos deu e naquele dia Ele vai cobrar o que você fez com ele. Cada um de nós que fomos chamados, né, para fazer parte do reino de Cristo, da sua igreja, nós precisamos descobrir qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. Né? E cada um de nós temos. Descubra você, né? Você, professor, trabalhe lá com seus alunos, motive eles a descobrirem o que Deus exige deles, o que Deus mais quer deles. Eu desejo que esta lição seja algo maravilhoso para fortalecimento da vida, tanto de nós, professores, como dos nossos alunos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a todos. Rogo a Deus, pelo seu Espírito Santo, que esteja com você na sua lição, enquanto você prepara e lá na sua turma. Que Deus use você grandemente para a glória do seu nome. Amém. Não esqueça, domingo é dia de Escola Bíblica Dominical, a escola da família cristã.